Nessa manhã eu quero falar uma mensagem que eu intitulei como Uma História sobre Portas. Uma História sobre Portas. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 5 em diante. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, na versão NTLH, e diz assim a palavra do Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betsata, que significa casa de misericórdia. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Eram cegos, aleijados, paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Versículo 5, entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou ao homem: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra na minha frente antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Uau! Que mensagem maravilhosa, que acontecimento maravilhoso com Jesus. Amém? Quantos estão ansiosos por esse momento nas suas vidas? Em que Jesus chega diante de você e você diz: Jesus, eu queria tanto tal coisa. E você diz: mas você quer mesmo? Sim, Jesus, mas eu não tenho ajuda, eu não tenho como. E Jesus diz: não, fica tranquilo, só levanta, pega a cama e anda, e todas as coisas acontecem. Quantos? Amém? Amém? Sabe, eu e a Débora, nós fizemos alguns anos atrás uma viagem, eu já contei isso aqui, eu já contei sobre essa viagem aqui. Nós fizemos uma viagem missionária para ajudar alguns amigos na África. Eles têm um projeto maravilhoso há muitos e muitos anos, onde eles colocam escolas, e através das escolas eles evangelizam, ensinam as crianças, e evangelizam não somente as crianças, mas também as famílias e tudo mais. É um trabalho maravilhoso. E nós fomos há muito tempo atrás, há bastante tempo atrás, não muito assim, não sou tão velho assim. Não, eu sou, a Débora não é. Então, há pouco tempo atrás, nessa viagem, e nós passamos ali mais ou menos 15 dias, eu não lembro exatamente quantos dias foram, mas 15 dias fazendo esse trabalho. Mas no retorno dessa viagem, esse lugar é tão isolado, que ele recebe apenas um voo por semana. Apenas um voo por semana chega, e é o mesmo voo que decola de lá. Então, se você quer chegar, é uma vez por semana. E se você quer sair, também é uma vez por semana só que esse avião sai de lá, desse país, desse pequeno país no continente africano. Então, nós tínhamos que esperar alguns dias em um outro país ali próximo. E nós aproveitamos, nós tínhamos que ficar acho que 2 ou 3 dias ali. Nós aproveitamos para passear, para conhecer. Nunca tínhamos conhecido aquele lugar antes. Então, nós dissemos: vamos fazer um tour. E como fazia muito tempo para mim, pouco tempo para Débora, essa coisa de smartphone ainda não era muito bem, não era muito assim, não era tão fácil, não era tão simples. Então nós decidimos fazer um tipo de viagem diferente. Nós colocamos uma mochila nas costas, a Débora imprimiu não somente os roteiros em papel, né? Aí vocês já estão vendo quantos anos fazem. Mas ela imprimiu também os locais, né? A história sobre os locais que nós iríamos visitar, e nós estávamos muito empolgados em conhecer cada um daqueles locais. A gente chegava, abria os papéis e olhava: nossa, aconteceu tal coisa aqui, e nós estávamos muito empolgados. Mas a verdade é o seguinte, que quando nós chegamos naquele lugar, o primeiro lugar que nos deixaram era numa grande estação, uma estação gigantesca, e nessa estação era a estação que enviava transporte para toda a cidade, metrô, ônibus, trem, todo tipo de transporte saía e chegava nesse lugar. Então nós chegamos nesse lugar, era muito grande, eram muitos pisos, eram muitas saídas, e no papel dizia que o hotel, o lugar onde nós iríamos ficar naqueles dias, era, assim, tinham muitas saídas, e estava escrito muito claro assim o nome. A Débora circulou e disse: meu amor, não tem erro, é só sair nessa saída aqui que tem esse nome aqui, que nós vamos dar praticamente de frente no hotel, é atravessar a rua, a gente já está ali, maravilha. E eu não prestei atenção, porque quando a Débora faz as coisas, já não presto mais atenção, porque ela é muito boa nisso, eu vou na dela. Chegamos na estação, eu disse: meu amor, como é que é o nome da saída mesmo? Pega o papel. A gente pegou o papel, olhou. Tá aqui, ó, Utita.
Ah, legal, fechou essa aqui. Vamos para essa saída que vai dar tudo certo. Eu não sei o que significa, deve ser o nome de alguém, o nome de uma rua, sei lá eu, né? Mas vai sair na avenida certa. E nós começamos a caminhar por aquele lugar e olhando as placas. E aí dizia assim, estava escrito Wichita para lá. Pronto, vamos entrar nesse corredor. A gente andou. Daqui a pouco dizia Wichita para lá. Vamos então para lá, está lá a saída. Nossa, é longe, eu achei que era mais perto. Daqui a pouco dizia Wichita para lá e nós íamos para lá. E daqui a pouco dizia Wichita para trás de novo. Eu disse, não, opa. Tem alguma coisa errada. Depois de nós caminharmos em 3, 4, 5 saídas diferentes e todas as placas mandarem praticamente para os mesmos lugares, daqui a pouco para outro lugar, a gente diz, mas tem alguma coisa errada. Não é possível isso. Nós começamos a olhar, até que nós percebemos que esse nome vinha sempre acompanhado de um símbolo. E o símbolo era uma pessoa, um homenzinho assim, todo verdinho, com uma flecha. Wichita era a saída na língua daquele país. E nós andamos em círculo procurando a tal da Wichita. E não era. Um tempo enorme. E todas eram Wichita, todas eram saídas. Tinham muitas Wichita, mas nenhuma era a que nós queríamos. Até que nós descobrimos. E aí a gente andou, acho que mais 40 minutos lá dentro. Até descobrir a nossa saída, até a gente achar a porta. Tinham muitas portas, mas nenhuma se parecia com aquela que nós precisávamos. Sabe, a verdade é que aquilo que nós estamos buscando na nossa vida não está atrás de qualquer tipo de porta. Não é qualquer tipo de porta que você abrir, que aquilo que você está buscando para a sua vida vai estar lá atrás. Quem sabe muito sobre isso? Não, claro, eu sei, tem portas específicas que quando se abrirem, vai ter aquilo que eu preciso para viver ali atrás. Mas a verdade é que muitos de nós achamos que qualquer porta que eu abrir, no caminho, o destino, a vida, o mundo, vai me levar para as portas certas. Mas não funciona desse jeito, porque o nosso coração nos engana. As coisas que nós fazemos nos enganam. E quando nós vemos uma porta, nós dizemos, nossa, essa é a porta da minha vida, é nessa direção que Deus está me mandando, e nós chegamos diante da porta, abrimos a porta, e não tem nada a ver com os planos e com os sonhos de Deus para a nossa vida. Também é verdade que portas abertas diante de nós muitas vezes nos enganam, parecem uma coisa e são outra coisa. Portas fazem promessas de uma vida melhor. O que é uma porta? Nada mais é do que uma passagem para um outro cômodo, certo? E na nossa vida, as portas na nossa vida que se abrem ou se fecham nada mais são do que aberturas, do que passagens para outros momentos de vida, da nossa história, dos nossos momentos. Portas fazem promessas de vida melhor, portas fazem promessas de socorro, portas fazem promessas de ajuda, portas abertas às vezes prometem um futuro melhor, mas nem todas as portas, de fato, têm um futuro de paz para nós. E isso estava acontecendo exatamente com esse homem que nós lemos na história, de 38 anos. Deixa eu contar um pouquinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Nós acabamos de ler que Jesus estava chegando na cidade e ele entra por uma porta conhecida como Porta das Ovelhas. A cidade tinha muitas portas, porta dos peixes, porta de não sei o quê, e Jesus entrou especificamente por essa Porta das Ovelhas. Uma das primeiras coisas que tinha logo à entrada da Porta das Ovelhas era um outro lugar, um tanque chamado Tanque de Betesda. Betesda significa quase que literalmente lugar ou casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Casa onde a misericórdia vem sobre a vida das pessoas. Jesus entra por essa Porta das Ovelhas na cidade. E ele vai primeiro nesse lugar. E é interessante que essa porta ela é conhecida como Porta das Ovelhas porque era por essa porta que as ovelhas para o sacrifício do templo, entravam e passavam na cidade. E sabe de uma coisa? Esse tanque que Jesus resolve entrar, era um lugar público, um lugar onde todos frequentavam. Esse tanque que nós lemos aqui, era um tanque muito grande e, de fato, ele era também utilizado para lavar as ovelhas que entravam pela Porta das Ovelhas antes de elas irem para o sacrifício. Então as ovelhas eram limpas e lavadas e toda aquela sujeira de ovelha ficava nessa água. Vocês estão imaginando uma piscininha pequenininha, uma coisinha muito miudinha? Não era alguma coisa muito, muito grande, mas o fato é que era isso. E Jesus entra na cidade não em qualquer momento, ele entra no momento de uma das festas mais importantes dos judeus, uma das.
Ele entra durante a festa de Pentecostes. E por que isso é importante? Porque a festa de Pentecostes para o judeu era a comemoração da colheita. Eles comemoravam e adoravam a Deus pela colheita, pela provisão de Deus. Então era uma festa onde o povo inteiro celebrava, se alegrava, cantava e dançava, agradecendo a Deus e adorando a Deus pela provisão daquele ano. Jesus entra nesse momento onde Pentecostes significa literalmente 50º, e então era 50 dias depois da Páscoa que aconteciam essas festas, e Jesus entra nesse momento, porque Jesus era um judeu, e ele também participava das festas judaicas, e ele entra nesse momento, enquanto todos comemoravam a provisão de Deus. Jesus entra em Jerusalém por uma porta chamada Porta das Ovelhas, como eu falei antes, mas Jesus chega nesse lugar do tanque, e esse lugar do tanque era diferente. Imaginem um lugar cercado por pequenos muros e pequenos telhados em volta, e no meio era aberto, e cada uma dessas laterais eram cheias de portas. Na verdade, de fato, existiam 5 portas nesse lugar. E nós lemos na história que todos acreditavam, e se você olhar na sua Bíblia, seja agora ou seja em casa, você vai ver que esse trecho dizendo que todos que se pensava, não diz se pensava, diz que de vez em quando um anjo descia, um anjo do Senhor descia e agitava as águas, e quem descesse depois que o anjo fizesse isso, ficava curado de qualquer enfermidade. Você vai ver que na sua Bíblia está entre conchetes. Sempre que você encontrar isso na sua Bíblia, isso tem uma explicação. Esses conchetes literalmente te mostram e te ensinam que aquele trecho não necessariamente faz parte do texto original, mas ele está ali para explicar o motivo pelo qual as pessoas faziam isso. Então isso era uma crença, não era de fato o que acontecia, era uma crença das pessoas que um anjo descia, agitava as águas e as pessoas então eram curadas. Todos criam nisso, todos acreditavam nisso, é por isso que aquelas portas eram cheias de doentes. Haviam cegos, haviam coxos, haviam pessoas que não falavam, todo tipo de doentes, por causa daquilo que se acreditava naquele momento, estavam deitados às portas daquele lugar, esperando um movimento das águas para entrarem e serem curados. E Jesus chega exatamente nesse lugar. Aí nós vemos esse homem que nós lemos. Um homem doente há 38 anos da mesma doença. Uau! 38 anos, sofrendo. Esse homem era paralítico, então ele não caminhava, tinha essa deficiência nas pernas, não podia trabalhar, não se relacionava porque tinha que ficar ali praticamente o dia todo. A sua vida era um fracasso total, não podia andar, provavelmente não ia para casa, se arrastava de um lado para o outro, porque uma das reclamações desse homem é que nunca tinha ninguém para ajudar ele a colocar ele no tanque. Nunca tinha ninguém para empurrar ele, para carregar ele. Então, se nunca tinha ninguém por perto para colocar no tanque, também não tinha ninguém que o mudasse de lugar. Imagina a situação desse homem, se arrastando de uma porta a outra para ver qual fica mais perto do movimento das águas. Era grande aquele lugar, então, aonde que será que é a porta da minha vida? Aonde vai ser o lugar que eu vou entrar? E é nesse momento que Jesus chega. Provavelmente esse homem já tinha tentado todas essas 5 portas, todos os lugares possíveis, mais próximo do tanque, mais longe daquilo, mais perto daquele, para tentar ficar mais perto da sua cura, mais perto do seu milagre. Mas nenhuma daquelas portas, em nenhum momento, tinha ajudado aquele homem. Aquele homem não encontrou cura em nenhuma das portas. Nenhuma das portas foi suficiente. Atrás de nenhuma das portas ele encontrou o que ele estava buscando. E aí aparece Jesus. E Jesus faz a pergunta mais inusitada de todas. Ei, meu amigo, você quer ser curado? A pergunta de Jesus, quem sabe para nós podemos pensar e dizer, poxa Jesus, sério? É sério? Olha em volta. Olha aí, quem aqui não quer ser curado? Se nós estamos aqui, é porque nós queremos a cura. Senão, nós não estaríamos aqui. Vocês estão comigo? Estão comigo? Quem está acordado? Quem está dormindo? Jesus, o que pergunta é essa? Mas eu comecei a pensar de outra maneira. Sabe, eu gosto de pensar como se eu estivesse lá, sabe? Às vezes, quem sabe eu era amigo de um deles, não era, né? Porque ele não tinha nenhum amigo, então. Mas eu gosto de pensar assim. E imagina se esse homem não começou com essa pergunta a se encher de expectativa.
Porque imagina você, 38 anos doente, da mesma coisa, deitado em portas diferentes, se arrastando o dia inteiro para chegar e para ter a cura, e ninguém te ajuda. Você vê que as pessoas passam por perto de você, ninguém estende a mão, ninguém te ajuda, nem sequer para te empurrar com o pé, ninguém ajuda. E aí chega alguém diante de você, olha nos seus olhos, eu não sei se Jesus se abaixou, mas eu gosto de imaginar que sim, se abaixa, olha nos seus olhos e diz: ei, amigo, você quer ser curado? Quem sabe esse rapaz, ele não ficou com raiva de dizer, é óbvio, mas quem sabe ele disse, será que ele está me dizendo isso porque ele está disposto a me ajudar? Será que ele está falando isso porque ele está disposto a me colocar no tanque? E ele já emenda e diz, Jesus, eu não tenho ninguém que possa me colocar no tanque. Basicamente ele começa a dizer, será que você pode me ajudar? Ninguém até hoje, em 38 anos me ajudou, mas alguém olhou nos meus olhos e disse, você quer ser curado? Quem sabe esse era o sinal, a chave que esse homem estava esperando encontrar. Alguém que se importasse diferente. Quem sabe ele se encheu de expectativa. Até que enfim alguém vai me ajudar. Até que enfim alguém vai me ajudar a encontrar a cura. Até que enfim alguém vai me colocar diante da porta certa. A porta mais perto do anjo. A porta mais perto da cura. Até que enfim agora vai ser o momento. Mas isso não acontece, exatamente ao contrário acontece. Jesus não tinha planos nenhum de levar aquele homem a nenhuma daquelas 5 portas. De fato, o que Jesus mais queria naquele momento é que aquele homem fechasse na vida dele todas aquelas 5 portas. O que Jesus mais queria naquele momento, e isso nos leva ao primeiro ponto dessa mensagem, é que aquele homem fechasse no seu coração a expectativa de todas aquelas 5 portas. Todas aquelas 5 portas, e é isso que muitas vezes Jesus quer de nós. Jesus está prestes a fazer alguma coisa, Ele está desejoso de fazer alguma coisa, mas a nossa expectativa, ao invés de estar no poder de Jesus, está no poder de uma porta. E nem todas as portas têm atrás aquilo que você precisa, mas Jesus tem aquilo que nós precisamos. Jesus basicamente com a sua pergunta e com a sua intenção está gritando para aquele homem, para a alma daquele homem, falando com o espírito daquele homem, e com a sua pergunta está dizendo, ei, já se passaram 38 anos, você 38 anos está à beira dessas portas, nenhuma delas tem o que você precisa, nenhuma delas, já vão 38 anos, nada aconteceu, meu amigo, você não percebe? Você não está vendo? Você precisa fechar essas portas para que novas se abram. E esse é o ponto. Nós precisamos aprender a fechar portas antigas nas nossas vidas para que novas portas de Deus se abram. Tem portas antigas que a única coisa que fazem é nos deixar com esperança vazia. Esperança sem futuro. Jesus estava dizendo, amigo, você precisa fechar essas portas no seu coração. Fecha tudo isso, esquece disso. Talvez esse homem dissesse, Jesus, fechar essas portas? Como assim, Jesus? Eu não conheço outras portas. Essas foram as únicas portas que me foram apresentadas. Essas 5 portas são a minha esperança, uma delas tem a minha cura. Uma delas vai me deixar mais perto da minha cura. Uma delas vai me deixar mais perto de voltar a trabalhar. Uma delas vai deixar mais perto de eu ter uma família outra vez. Uma delas vai me deixar mais perto de ter amizades outra vez. Uma delas, Jesus, uma delas vai me deixar mais perto de que toda a pena que as pessoas sentem ao me ver acabe, porque eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais ser olhado com um olhar de pena. Eu preciso sair dessa vida. Jesus, como assim fechar uma dessas portas? É a única coisa que eu conheço. Não existe outra porta. Sabe de uma coisa? O que esse homem não sabia é que 5 capítulos depois daquele que nós lemos, Jesus estava prestes a dizer a uma multidão e aos seus discípulos o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à sua voz. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Vai poder entrar, vai poder sair, vai encontrar comida, vai encontrar pastagens, porque o ladrão vem só para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e não qualquer vida, mas uma vida em abundância.
Jesus estava diante daquele homem dizendo: feche as portas do teu passado, porque 38 anos sem nada acontecer tem que ser prova suficiente de que nada vai sair daí. Não tem nada de bom para você aí. Mas Jesus, eu só conheço isso. Não tem nada de bom para você aí. Eu quero ser a sua porta. Jesus se aproxima do homem para ser a sua porta. Eu não sei vocês, mas as portas que eu conheço, elas não se mexem. As portas que eu conheço nem sequer se abrem sozinhas, a não ser as do shopping, né? Mas uma porta, a gente tem portas em todos os lados, você precisa ir até ela para atravessar ela, sim ou não? Sim. Você precisa empurrar a porta, você precisa abrir a porta e você precisa atravessar por ela. Jesus, me parece que é a única porta que vem até você na sua necessidade. Parece que Jesus é o único que diz: ei, só um pouquinho, qual que é o teu problema? Jesus, meu problema é me locomover, eu não consigo caminhar. Deixa para mim, eu resolvo isso. Eu sou a porta, mas eu caminho até você. Mas Jesus, portas não caminham, mas eu caminho. Eu vejo a tua dor, eu vou até você. Eu sou a única porta que vou até você. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que você não consegue fazer? Jesus está dizendo: fica tranquilo, eu vou até você. Eu sou a porta e eu vou até você. A salvação veio até você. Jesus estava dizendo: é mais do que cura, a sua cura chegou, a sua mudança veio até você, a sua transformação, a beleza, o novo, o extraordinário acaba de chegar diante de você. Jesus está dizendo: eu sou a porta que você está buscando, e se você entrar por mim, você vai encontrar aquilo que você procura. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo nós ficamos buscando respostas diante de portas? Entra ano, sai ano e você continua insistindo na mesma porta que nunca te deu nada, que nunca te mostrou futuro nenhum. Entra ano, sai ano e você continua insistindo na mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa: religiões por aí não vão te dar resposta. Religiões por aí não vão te dar um futuro diferente. Essa porta que você está insistindo sem parar anos não te dão uma paz duradoura. Elas podem te dar uma paz momentânea, mas duradoura só Jesus. Quem sabe você está diante de portas há anos e essas portas têm nome de pessoas. E são pessoas que você entrega todo o seu futuro, você confia absolutamente tudo, cegamente, mas já se passaram 38 anos e já se provou que essa pessoa também não tem aquilo que você precisa. Mas nós continuamos insistindo. Porta, eu vou ficar aqui paradinho esperando, porque quem sabe abre, é essa aqui, não, então eu vou para aquela ali, então aquela é outra, não, então eu vou para aquela porta, e nós passamos a vida buscando portas, que nos levem para um futuro melhor, que nos tirem da vida que nós estamos vivendo. Quem sabe pessoas que você acredita cegamente, e entrega a sua vida e o seu futuro, apenas baseado nas preferências de certas pessoas, nunca alcançaram suprir você por completo. Quanto tempo você está diante da mesma porta? Quantos anos, quanta insistência sem resposta, você não percebeu ainda? Jesus está dizendo: se ainda não percebeu, quanto tempo mais você vai ficar insistindo em portas que atrás delas só tem água suja de dar banho em ovelhas? Não tem nada ali atrás, porque se não tem Jesus, não tem nada que vale a pena. Já é a hora de fechar essas portas. Will, mas isso vai doer, porque fechar portas significa dizer chega, significa dizer tchau, tô indo, chega. Mas já é hora de você fechar essas portas. Mas Will, vai ser muito difícil, mas já é hora. Will, vai doer muito, mas já é a hora. Eu vou machucar, vai machucar, mas já é a hora. É a hora de fechar as portas, porque a hora que você fechar as portas, isso abre portas novas, isso vai te curar, isso vai te mostrar a porta verdadeira. Mas sabe, Jesus está diante de nós dizendo: por favor, olhe o que está acontecendo. São 38 anos. Já é prova suficiente que não tem nada aí para você.
Você pode estar pensando, mas é sobre desistir. Não, não é sobre continuar, nem sobre desistir de tentar, mas é sobre fechar definitivamente essas portas antigas da nossa vida e entrar pela porta que é Jesus. Ele é a sua resposta, Ele é a sua provisão. Sabe, tem gente que fica a vida toda buscando chaves. Chave disso, chave daquilo, chave para uma vida melhor, chave para não sei o que. Eu não sei você, mas na Bíblia eu não encontro chave nenhuma. Eu só encontro as chaves em Apocalipse, que é só Jesus que podia abrir. E eu só encontro portas. E a única porta que te leva para um futuro melhor é Jesus. E Ele está diante de nós dizendo: fecha as portas antigas da tua vida. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará salvação, encontrará alimento, encontrará a vida verdadeira, encontrará provisão. E nós vamos para o nosso segundo ponto: abrace a provisão verdadeira. Verdadeira como assim, Will? Provisão é provisão. Você sabe, provisão, aquilo que você precisa, quando chega você está provido, é a provisão que você precisa. Algumas pessoas precisam de provisão financeira nesse momento, outras pessoas precisam de provisão de cura, outras pessoas precisam de uma provisão emocional, outras pessoas precisam de uma provisão espiritual, de conexão com Deus. Cada um de nós sempre está esperando e sempre está necessitando de uma provisão de Deus. Então, como assim, Will? Abrace a provisão verdadeira. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra em que momento, em que festa que Jesus estava, em que festa que Ele decide dar o ar da graça? Vocês lembram disso? Festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a festa de provisão, a festa que todos estavam se alegrando pela provisão. Enquanto todos se alegravam e agradeciam a Deus e adoravam a Deus, dizendo: Deus, obrigado pela tua provisão, obrigado pela colheita, nós estamos felizes, nós estamos alegres. Foi na festa que comemora a provisão de Deus que Jesus se apresentou como a provisão daquele homem. A cidade inteira se alegrando, a cidade inteira cantando pela provisão de Deus, enquanto aquele homem chorava amargamente por 38 anos, porque ele não encontrava a provisão que precisava. Amigos não foram a sua provisão, família não foi a sua provisão, os religiosos da época, nem de perto foram a sua provisão. Ninguém foi a sua provisão, mas Jesus se apresenta e diz: oi, tudo bem? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Sabe, às vezes nós estamos esperando a nossa provisão do lugar errado, enquanto a única coisa que Deus nos disse, Ele disse: eu vou prover para vocês, o meu Pai que está no céu vai prover tudo aquilo que vocês precisam. E você encontra isso também nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas. Eu vou prover para vocês tudo o que você precisa. Em nenhum momento Jesus disse: procurem a provisão de vocês ali. Ele disse: o meu Pai que está no céu vai ser a provisão de vocês. E no dia da festa que agradecia a provisão de Deus, Jesus se apresenta como: olá, tudo bem? Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua provisão. Por isso, abrace a provisão verdadeira. Jesus se apresenta e diz: oi, tudo bom? Você quer ser curado? E o homem disse: quero, mas por que a pergunta, Jesus? Que negócio é esse? Quem sabe é isso que está acontecendo na sua vida? Jesus está fazendo uma pergunta que não é aquilo que você queria ouvir. Talvez você diz: Jesus, eu estou precisando de ir lá no banco, no app, quero ver alguma coisa, estou precisando. Jesus, eu preciso. E a pergunta de Jesus não é: você quer não sei o que. Jesus diz: você quer ser completamente transformado? Diz: não, Jesus, só quero dinheiro na conta. É aquela porta, é aquela provisão que eu preciso. Jesus: não. Você quer ser completamente transformado? Você quer se transformar na minha maior testemunha? Jesus, você não está entendendo, eu quero aquela provisão. E Jesus está dizendo: eu sou a provisão verdadeira. E eu não quero te dar apenas aquilo que tu acha que precisa, mas eu quero te dar aquilo que eu sei que tu precisa. Jesus é a nossa provisão. Jesus é a razão por toda a festa de Pentecostes. Você acha que aquilo está ali por acaso? Aquilo literalmente é o símbolo daquilo que estava prestes a acontecer. Enquanto toda a nação agradecia a Deus na festa de Pentecostes, pela provisão de Deus, Jesus se apresenta e Ele não entra por qualquer lugar. Ele entra pelo portão as ovelhas entravam para um sacrifício. E o primeiro lugar que Ele vai, depois de entrar na festa de gratidão a Deus pela provisão, pelo portão das ovelhas que entravam para o sacrifício, aonde Jesus vai?
no tanque que lavavam as ovelhas, dizer: espera aí que eu vou mostrar o que vai acontecer. Em breve vai acontecer. E Jesus não se apresenta como um amigo, Ele não se apresenta como uma mão que vai te empurrar na água, que vai te levar para onde você quer. Ele não vai te mostrar as portas. Jesus se apresenta como a porta, como a provisão, e dizer: eu cheguei, a tua porta, a tua provisão chegou, não precisa mais chorar, te levanta e anda, vem comigo. Jesus está nos dizendo isso: para de procurar aonde eu não estou, para de procurar por portas, a única coisa que você precisa é de mim. Isso nos leva para o final. Sabe, uma porta aberta, ela nada mais é do que uma abertura por onde nós podemos ver o que está do outro lado, certo? Se nós abrimos essa porta aqui agora, e você olhar através dessa porta, o que você vai enxergar é o que está do outro lado. E na nossa vida é exatamente assim. Portas abertas na nossa vida, inclusive o próprio Jesus aberto na nossa vida. O que nós podemos fazer, se nós ficarmos aonde nós estamos, é olhar para o outro lado e dizer: uau, caramba, tudo isso, é isso que tem lá. Jesus, é isso que você planejou. É, meu filho, é isso. Uau, nossa, nem nos meus melhores sonhos, Jesus, eu podia. Tem isso também? Tem. Isso também está reservado para mim? Também. Uma porta aberta na sua frente, a única coisa que vai fazer é te mostrar o que tem do outro lado. Mas uma porta aberta na sua vida, na sua frente, não te faz viver o que está do outro lado. Para você experimentar o que está do outro lado, o que você precisa fazer? Atravessar a porta. Você viu que Jesus não empurra, Jesus não diz vamos, Jesus não puxa, Jesus simplesmente se apresenta e diz: oi, eu sou a porta. E ela está aberta diante de ti, ela está aberta diante dos teus olhos. Eu sou a porta. Mas ainda assim, eu e você precisamos atravessar por ela, porque se nós não atravessarmos por ela, a única coisa que vai acontecer na nossa vida é que nós vamos ver um futuro glorioso que Deus tinha para nós, e vamos ficar continuando vivendo o presente terrível que nós estamos vivendo. Nós precisamos escolher atravessar a porta, dizendo: Jesus, eu quero, deixa eu atravessar, porque Jesus se apresenta diante de nós como uma porta. Agora nos cabe entrar e passar por ela. Do lado de fora de uma festa com a porta aberta, você apenas vai poder ver o que está acontecendo lá dentro. Você vai ver pessoas se alegrando, pessoas dançando, pessoas comendo, aproveitando de uma boa comida, uma boa bebida, e você vai olhar e vai dizer: uau, que incrível. Mas se você entrar pela porta, você vai poder viver essa festa. Você vai comer da comida, sentir o sabor da bebida, você vai poder se alegrar, vai poder dançar. Meu irmão, minha irmã, a provisão que Deus tem para você e para mim, através de Jesus Cristo, não é para ser observada, mas para ser desfrutada. Jesus não quer apenas te mostrar aquilo que Ele tem para você, Ele quer te dizer: passa pela porta, para até que enfim você começar a viver isso. Basicamente Jesus estava dizendo para aquele homem: ei, te levanta e anda, e começa a pular, porque eu tenho o melhor para você. Mas você precisa ainda se levantar, ainda que as tuas pernas estejam fracas como a daquele homem. Ainda que 38 anos você passou deitado em cima do seu corpo, deitado sobre as pernas em algum assunto da sua vida, ainda assim você tem que criar coragem, você tem que se encher de fé e dizer: sabe de uma coisa? Eu vou ouvir esse Jesus de Nazaré. E você começa a ficar firme, você começa a levantar em cima das suas pernas, e ela começa a tremer e dizer: Jesus, eu não sei se vai dar, mas o seu coração se enche de fé, porque Jesus está diante de você, e Ele é a porta, e você vai se colocando em cima das suas pernas, ainda que fraca, em cima dos seus medos, em cima dos seus rancores, em cima da sua vida passada, em cima das suas falhas, e tudo aquilo vai ficando longe de você, e quando você menos espera, você está de pé diante de Jesus, correndo a corrida, atravessando a porta, entrando, saindo, tendo alimento, tendo provisão, tendo saúde, tendo os benefícios de ser um filho de Deus. Essa é a diferença. Mas nós precisamos atravessar a porta. A ordem de Jesus para aquele homem foi: levante-se, pegue a sua cama e ande. Mas ainda assim, a escolha de entrar por essa porta foi daquele homem. Jesus é a nossa porta definitiva, mas Ele não vai te forçar para dentro dela. Essa é a sua decisão, é a sua escolha. Jesus se abriu como uma porta diante de você. Qual vai ser a sua decisão hoje? Você pode ver a cura física,
do outro lado da porta. Mas ainda assim é preciso fé para crer e atravessar pela porta. Você pode ver que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, curando e transformando, mas ainda assim é preciso fé para materializar isso na sua própria vida. Se entregar, confiar de verdade. Você pode ver cura emocional pela porta aberta, mas ainda assim vai ser preciso engolir o seu passado para perdoar o que te fizeram, para você ser livre de uma vez. Você pode ver a sua transformação profissional por uma porta aberta lá no futuro, mas ainda assim você vai ter que ter coragem e tomar a decisão de fechar portas do passado para poder avançar para o futuro. Jesus é a porta aberta, Ele é o único futuro verdadeiro, mas ainda assim nós precisamos decidir viver uma vida que nos faz passar por Ele. Nós ainda assim precisamos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, hoje é o dia de fechar portas no passado. Hoje é o dia de abrir novas portas para o seu futuro. Hoje é o dia de escolher abraçar a provisão verdadeira de Deus. Hoje é o dia de decidir crer e deixar de apenas olhar o futuro, mas começar a vivê-lo. Hoje é o dia em que corajosos e corajosas vão se levantar sobre as suas pernas ainda fracas, sobre as suas crises, sobre os seus medos, vão se apoiar em cima do seu passado, vão levantar, vão criar força e vão ficar de pé diante de Jesus, olhar para o futuro e começar a correr com Ele. Hoje é o dia de começarmos a viver a nossa própria história com Deus. Ei, Deus não quer, não deseja para mim nem para você que você viva a sua vida pela história de vida dos outros. Jesus não quer que você apenas fique vivendo, olhando e dizendo: uau, olha que incrível que Deus fez com aquele homem, olha o que Deus está fazendo com o Ivan, com a vida dele, nossa, que maravilhoso que Deus é. Deus não quer apenas isso. Deus quer que você viva na sua vida com Ele. Deus também quer fazer em você, mas é preciso escolher todos os dias atravessar pela porta que se abre diante de nós, que é Jesus Cristo. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Que nessa manhã, que nesse dia, todos nós possamos decidir fechar as portas do passado, parar de olhar para expectativas de portas que não tem a ver com Jesus e olhar para a porta que é Jesus, que se abre diante de nós, e criar fé, coragem e ousadia para atravessar por Ele e dizer: Jesus, Tu é a minha porta, Tu é a minha resposta, é por onde eu vou entrar e vou encontrar segurança, é por onde eu vou passar e vou encontrar aquilo que eu preciso. A minha oração nessa manhã é que eu e você possamos viver todos os dias atravessando pela porta que é Jesus. E se você também quer isso, você pode ficar de pé nesse momento. Eu quero orar por você.